Né? Bom, vamos agora para uma apresentação com o João Lucas, né? O João Lucas vai fazer uma apresentação para todos nós que estamos participando. A apresentação tem como base a obra do Frei Joel Postman, esse grande incentivador da música litúrgica no Brasil, né? Então, não sei se João já está aqui na... Pronto, já. João já está aqui pronto. Já está aqui. Tudo bom, João? Seja bem-vindo. Beleza, obrigado. Valeu, gente. Tudo bem? Boa noite para todo mundo que está Boa aí. noite, tudo em paz. Estamos aqui, João, acho que você já deve ter acompanhado pelo link, né? Desde as 7h30 da manhã, né? A Maratona Sacrosanto Concílio marca essa publicação, essa homologação da Constituição Conciliar Sacrosantum Concílio, que hoje completa 60 anos. Então, um marco histórico da vida da nossa igreja, né? É algo muito importante na nossa vida, como pessoas que amam e fazem a liturgia acontecer. E como uma das pessoas que fizeram a liturgia acontecer na nossa história, aqui no Brasil foi o Frei Joel, e sabemos que você também gosta muito das obras dele, então vamos aqui escutar um pouquinho e você vai nos ajudar nessa apresentação. Beleza, gente. Então vamos lá, né? Que prazer, né? Poder falar aqui junto com colegas tão brilhantes, né? Então fico feliz. Então vamos lá, a gente vai dedicar aqui um tempinho para poder falar desse que foi um dos fundadores do Ofício Divino das Comunidades, né? Como a gente estava escutando agora a mesa com Dom Jerônimo, Danilo, a Penha e a Dani sobre o ofício. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o Frei Joel Postman, né? E eu quero só explicar antes o porquê que eu tenho que eu recebi essa missão de falar aqui com vocês, né? Eu sou músico, né? E eu atualmente estou fazendo o meu mestrado, meu trabalho de mestrado, ele tem onde eu me debruço sobre a obra do Frei Joel Postman, né? Então eu estou fazendo um trabalho sobre uma cantata que ele escreveu. Então, depois no fim eu quero comentar mais um pouquinho disso com vocês. Mas por isso eu tenho, principalmente nesses últimos 6 meses aí, 5 meses, eu tenho me debruçado ainda mais na obra do Frei Joel. Bom, então a grande questão é a gente comentar um pouquinho sobre o Frei Joel, então, vamos lá. Tem pessoas aqui, né, provavelmente que passaram aqui hoje, no dia de hoje, que teriam uma experiência até mais pessoal para poder falar sobre essa relação com o Frei Joel. Pessoas que foram formadas por ele, com ele, né? Eu não tive esse prazer, mas eu posso dizer que eu fui formado pelas obras dele, né? Ao longo da minha formação, eu tive contato com as inúmeras obras de Frei Joel. Então nós vamos percorrer um pouquinho pela história assim dele, né? E como que a história vem de encontro com a história da liturgia e, sobretudo, da história da participação ativa do povo, né? A história da reforma litúrgica e como que isso tudo, né, se entrelaça. Então, Frei Joel Postman, né, que nasceu ali em 1929, então tá aí hoje com seus 94 anos, e que veio ao Brasil, né, para quem não conhece, né, a origem, Frei Joel é um frei holandês, né, que chegou no Brasil aqui em 59. E isso é interessante para a gente pensar, para a gente contextualizar um pouco, né, o porquê que há essa produção tão grande de Frei Joel aqui no Brasil. Quando chega aqui no Brasil, né, novo, jovem, músico já, ele até dizia que ele aprendeu, na realidade, a tocar de ouvido, né, o piano, assim, durante muito tempo. Depois, lá no seminário, no fim, que ele começou a estudar, de fato, a música, né, e aprender, assim, isso por conta da necessidade de trabalhar com isso, assim, né, de ser mestre de canto, né. É interessante a gente pensar que nessa época em que Frei Joel veio para cá, logo em seguida a gente teve, então, o Concílio Vaticano II, e a necessidade da gente ter
o canto no vernáculo, né? E Frei Joel já falava que na Holanda já se tinha uma prática já de fazer os cantos com o trabalho do Gélineau, né? Padre Gélineau, que já tinha a prática de traduzir os salmos já e fazer, né, com as melodias já pensando no vernáculo do lugar, né? Já tinha os salmos em holandês na época lá, assim, né? Então, quando chegou aqui essa necessidade, essa demanda tão grande da gente ter uma obra feita para o povo brasileiro cantar, então o primeiro trabalho que o Frei Joel fez foi a trabalhar assim na tradução dos salmos para poder usar as melodias do Gélineau e gravar. Então assim, esse foi o primeiro grande trabalho, né, em que se lançou na época LPs com essas melodias ainda do Gélineau, com todas as letras em português, sendo então os pioneiros aqui no Brasil em fazer esse tipo de trabalho, né? Então a gente tem assim uma importância muito grande dessa produção. O Frei Joel disse que muito caseira, mesmo assim, mas da importância de ter tido essa sacada de precisamos fazer para o povo ter acesso, para o povo ter contato com isso, né? Para ter o fim de que lá nas celebrações as pessoas possam usar, possam celebrar e compreender aquilo que estão fazendo, certo? Bom, assim, eu vou dizer aqui também outros nomes que o próprio Frei Joel cita, assim, quando vai falar sobre a sua referência aqui no Brasil, que Joci Rodrigues, Geraldo Leite, Reginaldo Veloso, né, que são nomes assim que foram assim, acho que grandes mestres para o próprio Frei Joel para compreender um pouco da música brasileira. A gente tem que lembrar, e aqui eu acho que é interessante a gente falar um pouco dessa questão musical brasileira e as possibilidades que a gente tem, né? O Brasil tem uma particularidade musical de uma mescla muito interessante daquilo que é a cultura europeia dos colonizadores e aquilo que é da cultura africana, né? Que foi trazida à força para cá, e ainda com a cultura dos povos originários. Então a gente tem uma mistura que, de uma forma ou de outra, né, trouxe para a gente uma riqueza muito grande musical, de ritmos, de modos de canto, fonações diferentes. E o Brasil, ele realmente, a gente sabe isso, né? A gente se gaba um pouco disso também, né? Que no Brasil a gente tem essa riqueza mesmo musical. Então eu acho que, né, Frei Joel, quando chegou, foi buscar essas referências, e ele mesmo diz até hoje que a grande inspiração para ele, o lugar onde ele conseguiu enxergar melhor e maiores riquezas foi justamente no canto do Nordeste, do Norte, onde se tinha assim. E aí aqui eu preciso falar do modalismo que o Frei Joel acaba que se debruça sobre ele, né? Vou falar um pouquinho depois do que é isso, mas assim, os cantos nordestinos, né, o povo do Nordeste já usa por natureza, às vezes sem até saber, aquilo que a gente chama do canto modal, foge daquilo que é o tonalismo, que é bem um modo maior e um modo menor, e tem outras possibilidades, né? Então, bom, para resumir um pouco e a gente conseguir falar de uma forma mais prática das obras, quero só lembrar também, né, que Frei Joel foi assessor da CNBB durante 13 anos. Eu acredito, e isso posso estar errado, mas acredito que entre 83 e 96, algo assim, um pouco depois, não lembro. Agora, posso conferir e falo com vocês. Mas assim, a gente tem essa assessoria que rendeu, na CNBB, que rendeu muitos frutos, né? E o que a gente tem mais de guardado no nosso coração
E no meu caso aqui no meu armário, são os inários, né? A produção dos inários. Então foram lançados 4 inários nessa gestão do Frei Joel na CNBB, que foi, né, o primeiro do Natal, o ciclo do Natal, a Páscoa, o tempo comum e depois um de Santos e as festas, né? Que foram, assim, uma explosão de composições, assim, de Reginaldo Veloso, Joci Rodrigues, Geraldo Leite, do Frei Joel, de tantos outros que estavam ali nessa produção em massa, trabalhando. O Frei Joel mesmo diz que depois que começou esse trabalho essa exploração da composição em português, aí então explodiu e aí a gente teve, graças a Deus, uma produção em massa mesmo, né? Então, tendo assim material suficiente para que se lançasse esses 4 fascículos do Inário, com essas 4, com os tempos litúrgicos inteiros, contemplando tudo, né? Então foi de fato uma gestão muito frutuosa. Temos que lembrar disso. Também, e aqui é onde eu quero me debruçar um pouco mais, a gente tem uma missa muito famosa do Frei Joel. Para quem está se perguntando aí assim, não estou lembrando algum canto dele, né? A gente tem a famosa missa João 23, que eu vou tocar aqui e mostrar algumas peças para vocês que vocês vão lembrar. Às vezes a gente não sabe de nome, né? Mas eu vou mostrar aqui para vocês para a gente poder lembrar. E são assim, são peças que trazem uma riqueza muito grande, tanto musical mesmo, rítmica, mas também pela própria proposta. Os arranjos que existem dessas peças são todos pensados ali para uma parte de coro, mas sempre envolvendo também uma parte específica para a Assembleia cantar. Porque a gente tem que lembrar um pouco disso, né? O contexto era esse, e eu acho que o Frei Joel foi, assim, muito feliz na maneira que conduziu o seu trabalho, porque nunca tirou do foco a questão da participação ativa do povo de Deus. E introduzir essa vida do canto litúrgico e de se especializar nisso para toda a Assembleia, né? Então sempre tinha ali a gente tem às vezes uma parte que só o coro canta, uma parte só o solista canta, mas tem também a parte em que a Assembleia toda canta, contemplada ali no arranjo original. Isso é difícil, né? E é tão bom que a gente tenha isso garantindo ali o lugar da Assembleia, do povo de Deus para cantar. Certo? Então, vamos entrar um pouquinho nessa questão da missa de João 23, que eu acho que vai nos ajudar a lembrar um pouco. Pode ser? Então, vocês me desculpem, eu vou tocar aqui um pouquinho, e aí vocês me dizem até se vocês conseguem escutar o meu teclado aqui. Tá ótimo, tá escutando Conseguem? bem. Obrigado, Leandro. Bem. Valeu. Perfeito, então ótimo. Então eu vou usar aqui, até interessante mostrar, né? A gente tem essa publicação que aconteceu da Ópera Omnia, né? Da obra completa do Frei Joel. Foi publicado aqui pelo Colégio Santo Antônio, aqui de Belo Horizonte. E eu vou usar esse livro aqui agora. Então vou mostrar só para a gente poder lembrar, né? Tem 3 peças dessa missa João 23 que eu acho que são importantes e que ficaram na nossa memória, nos nossos corações e, no meu caso, sempre no repertório, né? É importante a gente saber quando usar. Mas olha só, a gente tem esse ato penitencial aqui que é a melodia simples, mas que mexe com a gente, já é uma melodia modal. Isso significa basicamente que a gente não está usando uma estrutura comum, onde a gente tem simplesmente ou que são 2 modos da gente organizar as notas, né, que a gente chama de escalas, mas a gente usa já uma estrutura que é pegar emprestado uma estrutura de uma outra escala, de uma escala X, para a gente tocar uma escala Y. Que acaba que no fim dá uma combinação assim diferente, importante para essa melodia, né? Então eu vou tocar aqui para vocês lembrarem um pouquinho, tá bom? Senhor, tende piedade
Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Né? Então esse é o ato penitencial que está proposto na missa João 23 de Frei Joel. Então, algumas coisas para a gente poder entender. Simples, uma frase que valoriza, em primeiro lugar, a calma na hora de cantar. Porque o canto ele tem que ser calmo, tem que ser uma coisa que é natural e tranquila para a gente, para que possa, de fato, expressar aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja, né? Então a gente começa com uma invocação simples. Senhor. E dando espaço para isso ressoar, né? Tende piedade de nós. Isso é tão brasileiro pra gente, né? A gente parar um pouquinho na frase. Tende piedade de nós. A gente tem uma cadência na fala que traz essas pausas assim interessantes, né? E a melodia, de uma maneira tão simples, quase tudo grau conjunto, que significa que são essas notinhas vizinhas, uma pertinha da outra. Tende piedade, tudo tranquilo. E só para uma finalização leve, né? De nós. Na segunda invocação, já um pouco mais ousado, subindo um pouquinho mais. Cristo ainda, né? Tende piedade de nós. Então a gente começa já aqui, para quem entende um pouquinho mais, na terça ali, né, do acorde, a gente começa Cristo. Mantém quase a mesma melodia com uma pequena variação para subir e mostra já o que vai acontecer depois, né? Tende piedade de nós. Mostra isso aqui, que vai acontecer logo em seguida. Senhor. E conclui assim com uma frase que eu acho que fecha de uma maneira tão bonita, indo até onde precisa ir, de uma maneira modal para dizer que a gente vai usar a sétima aqui do acorde. Então, Senhor, tende piedade de nós. E conclui essa tensão que foi criada com naturalidade e tranquilidade. Não vou falar demais não, para não gastar meu tempo todo. Mas só para poder, acho interessante, né? A gente debruçar um pouquinho dentro dessa peça. A próxima, e eu acho que a mais conhecida dessa missa João 23, é o Glória, o hino de louvor, né? Que eu vou mostrar para vocês, só para a gente poder lembrar. Tá bom? Então a gente tem aqui, por exemplo, ó. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Mais uma vez, olha a célula rítmica aqui que interessante, ó. Olha só. E paz na terra ao povo por Ele amado. Sempre papá, papá. Isso é um pouco da riqueza da célula quebrada, que a gente chama aí de síncope, né? Que eu estava comentando com vocês, dessa junção aí de culturas que trouxe essa percussividade para a música brasileira, certo? E aí esse hino de louvor conhecidíssimo, não vou nem entrar em tantos detalhes nele não, tá bom? Só pra gente lembrar. Mas um hino, assim, que eu acho que traduz muito pra gente aquilo que a gente quer expressar nesse hino, né? Que tem um caráter que eu acho que abraça uma solenidade,
na simplicidade, assim. Né? Eu acho que talvez isso seja uma maneira interessantíssima de traduzir a obra do Frei Joel. Tá? É abraçar a solenidade e a pompa, assim, na simplicidade, certo?